Eu devo dizer que os jovens têm um papel importantíssimo a desempenhar nesta matéria. São gerações mais abertas à multiculturalidade, mais abertas ao diálogo entre culturas e, por isso, mais abertas a todo o processo exigido dentro do quadro de integração. E como dinamizadores sociais e dinamizadores culturais, terão seguramente um papel de maior importância na promoção da integração dos migrantes. Há várias organizações de juventude que eu fui encontrando ao longo de toda a minha experiência em diversos campos de refugiados, em diversos centros de acolhimento, centros de integração de migrantes, um trabalho inexcedível que vem a ser desenvolvido por muitos jovens que estão no terreno todos os dias e que são muitas vezes a resposta mais próxima que estes migrantes acabam por encontrar para a sua integração. E por isso eu só tenho a sublinhar o papel da maior relevância que as novas gerações estão já a desempenhar e podem desempenhar no futuro e devem desempenhar no futuro. Devemos reconhecer que é da máxima importância o acolhimento e a integração destas populações que nos procuram, no momento em que, como todos nós sabemos, a população europeia está a envelhecer e está a adoecer. E precisamos cada vez mais destes migrantes, do seu talento, da sua energia, da sua força, da sua capacidade de inovar e de investir no desenvolvimento para garantir o crescimento na Europa e para garantir os nossos padrões de vida também. Os migrantes não são um fardo, são antes um contributo inestimável para a energia de que as nossas sociedades também precisam. E deve ser assim que devem ser olhados e acarinhados e acompanhados no seu processo de integração. Todos nós sabemos que os trabalhadores migrantes enfrentam, na sua maioria, não são todos, felizmente não são todos, mas na sua maioria, enfrentam alguns problemas económicos e sociais que se agravam por função da situação pandémica que vivemos. Sabemos bem quantos de nós ficamos sem emprego e quantos desses migrantes ficaram sem emprego, até porque têm vínculos mais precários, geralmente, trabalham em funções que não podem ser remetidas para o teletrabalho e tudo isto cria um conjunto de condições que dificulta muito as condições económicas e sociais dos migrantes. O que devemos desde logo fazer é aquilo que foi feito pelo Estado português e que foi depois repetido por vários países europeus, que é facilitar desde logo nos processos, tudo que são processos legais de permanência no território. E, como sabem, o governo português, logo quando houve o primeiro confinamento, declarou uma solução para os processos pendentes no CEF. E isto como uma medida que procurava, por um lado, travar o surto entre os migrantes que faziam filas enormes nos serviços do CEF para serem atendidos e, por outro lado, como uma forma de também lhes garantir o acesso a serviços como, por exemplo, os serviços de saúde e outros que são fundamentais numa fase como esta e permitir-lhes também, a eles, o confinamento necessário para se protegerem. Esta é uma medida que deve ser desde logo tomada, que não foi tomada por todos os países, houve até países em que encerraram os serviços de atendimento aos migrantes e encerraram centros de acolhimento sem promoverem qualquer tipo de alternativa. E as alternativas vieram muito mais tarde e, entretanto, as pessoas ficaram em condições muito difíceis. Isto é algo que nós devemos evitar desde logo, porque o agravar das situações económicas e sociais destes migrantes é também agravar as condições socioeconómicas nos países de origem, porque sabemos muito bem que estes migrantes são
pessoas que enviam remessas de dinheiro para os seus países, para sustentar as suas famílias, para contribuir e com isso acabam por contribuir para a atividade económica desses próprios países. E é claro que a situação deles cá tem repercussões na situação deles lá. Além de que muitos acabam por retornar, dada a dificuldade que vivem nos países onde estão imigrados, e por vezes retornam em situações muito difíceis. E é preciso ter atenção e evitar mais sofrimento humano para lá daquele que nós não conseguimos evitar e que estamos todos a enfrentar devido a esta situação do Covid-19. Mas devo dizer também que a União Europeia já está a pensar um pouco para lá do Covid-19 e dentro do contexto até do próprio plano de recuperação económica e social para a União Europeia, tem também já um programa chamado European Skills Agenda, voltado para os migrantes e voltado muito para o treino profissional, o desenvolvimento de skills e de competências profissionais, de forma a que no pós-Covid possam integrar atividades emergentes e outro tipo de atividades que estão a surgir por aí, porque há uma reformulação de toda a nossa economia. Vai haver forçosamente, e o plano de recuperação para a União Europeia é já um plano com o olhar colocado no futuro, para a transição energética, a transição para o digital, para novos mercados, para novos produtos. E por isso é importante que também haja aqui um acompanhamento no redirecionamento desta mão de obra migrante e no apetrechamento com novas competências desta mão de obra para que mais facilmente se possa voltar a integrar no mercado de trabalho europeu no pós-Covid-19, na pós-recuperação Covid-19. O direito internacional e a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz é tanto quanto isto. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. Diz ainda, toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Mas isto não é um direito absoluto, isto é um direito que confina também com o direito de cada Estado de controlar estes movimentos migratórios segundo a sua capacidade de acolhimento e de controlar e proteger as suas fronteiras. Este é um direito soberano de cada Estado. Sobrepõe-se a isto, no caso dos refugiados, o direito de asilo, que está consagrado no artigo 14, claramente, e aí isso é uma outra coisa. O direito de asilo, conforme está consagrado no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção de Genebra de 1951, é um direito absoluto e que tem que ser respeitado por todos os Estados. Todo aquele que foge de perseguição ou guerra tem direito, sublinho, à proteção internacional. Isto é um direito inalienável, com o qual todos os Estados, ao qual todos os Estados são obrigados a responder. Agora, e também fica aqui a minha crítica para os Estados que não respondem a este direito. E estamos a assistir constantemente nas fronteiras da Europa, e é algo que nos deve envergonhar a todos, à forma absolutamente ignominiosa como muitos migrantes e refugiados estão a ser tratados. Os constantes pushbacks no Mediterrâneo e no Mar Egeu. Os constantes pushbacks, mesmo nas nossas fronteiras terrestres, como é o caso da Croácia com a Bósnia-Herzegovina. E a forma degradante, absolutamente degradante e desumana como esses migrantes e refugiados são tratados. E são impedidos de aceder, de apresentar o seu requerimento de asilo. Ora, primeiro,
temos que dizer isto de uma forma muito clara. Uma pessoa quando chega não traz na testa se é migrante ou se é refugiado. E todos os Estados são obrigados a dar à pessoa a possibilidade de aceder ao cumprimento do seu direito de apresentação do requerimento de asilo. E depois então decidir se é migrante, se é refugiado e se nessas condições tem condições ou não para permanecer no território desse país, no território demandado. Isto é claro e, portanto, temos que dizer as coisas com total frontalidade e não fugir à questão da constante violação de direitos humanos por parte de Estados europeus. E eu sou uma das pessoas que têm questionado constantemente a Comissão e pedido à Comissão que tome ações concretas para pôr um termo a este tipo de situações. Isto é algo que é claro. Agora, o Frontex é necessário no controle das nossas fronteiras, porque não podemos ter as fronteiras completamente abertas, porque sabemos muito bem que por vezes há pessoas que fogem devido a crimes que cometeram, criminosos de guerra ou outro tipo de criminosos, e que mandam outros Estados para lá se instalar e emigrar. Isso não tem que haver uma checagem, digamos assim, das pessoas que procuram atravessar as nossas fronteiras. Tem que haver também um controle dentro da nossa capacidade de acolher. Um Estado também pode, a dada altura, não ter mais capacidade, comprovada capacidade para acolher e ter que parar um pouco, e se não tiver apoio, no caso da União Europeia, é forçoso que haja aqui um mecanismo solidário de apoio, baseado na recolocação, para satisfazer a procura de asilo. E no caso dos migrantes eu venho a defender que haja também um mecanismo europeu para a imigração, e o mecanismo europeu assente em vistos que não são só os vistos, os blue card, os chamados blue card, que se dirigem a populações mais instruídas, mais preparadas, mas vistos de trabalho também para outros setores menos qualificados do trabalho, porque há toda uma população migrante que nos procura e que não tem determinadas competências, mas é na mesma necessária e há mercado de trabalho para ela. Então, se há mercado de trabalho para essa população, abramos as nossas portas com vistos de trabalho. Abramos também as portas da União Europeia com vistos para estudo, para que os jovens de alguns países onde as estruturas de ensino são mais frágeis possam vir para a Europa e possam aqui estudar e depois retornar aos seus países e levar novas competências com eles. E vistos de reunificação familiar. A reunificação familiar é importantíssima para a estabilidade da população migratória que aqui vive e também como oportunidade de uma vida digna e que respeite os direitos humanos para todos. Isso é fundamental. Agora, o Frontex será sempre necessário no controle da existência de vistos ou da não existência de vistos, mas não chega, porque o Frontex é uma versão muito policial desta história e eu quero que exista uma outra versão. O Frontex, é bom que exista o Frontex, é bom que o Frontex atue, que vigie as nossas fronteiras, que permita a estabilidade das nossas fronteiras, que permita que os movimentos sejam legais e ordenados, mas para que os movimentos sejam legais e ordenados é preciso que nós também geremos mecanismos legais para a imigração. E que geremos este tipo de vistos e que tenhamos uma real política para a imigração, porque isto não é só generosidade, é também olhar para a Europa e para as necessidades da Europa, e porque é que havemos de vedar possibilidades de uma vida digna e estável a tanta gente, quando nós precisamos ainda dessas pessoas.
quando precisamos, porque está comprovado que em 2050 a Alemanha terá perdido provavelmente cerca de 11 milhões de pessoas em idade laboral. Portanto, terá perdido 11 milhões de trabalhadores. 11 milhões de trabalhadores, a perda de 11 milhões de trabalhadores significa um impacto tremendo na economia alemã. Aliás, não foi por acaso que a senhora Merkel foi sempre tão generosa em matéria de política de migração e asilo. Porque ela sabia, porque ela tem a visão de que o país necessita. E os nossos países estão a necessitar, a Europa está a necessitar. Não precisamos ser egoístas, nem de ter medo da diferença. Há muitos grupos políticos que estão a alimentar o medo da diferença cultural, da diferença religiosa. A Europa não foi sempre isto que nós conhecemos. A Europa foi um ponto de passagem de tantas outras culturas, de tantas outras formas de vida tão diferentes da que temos hoje, daquela para a qual evoluímos. Porque é que não podemos abrir as portas e termos sociedades mais multiculturais, mais integradoras, mais abertas, porque serão seguramente sociedades mais ricas, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista económico.